Amém, amém, amém. Gálatas, como não poderia ser diferente, Gálatas, capítulo 4, final de Gálatas 4, hoje a conversa 4. Hoje eu estou sozinho porque o Lucas me abandonou e eu agora... não reclame não, porque se eu passar 1 hora ou então terminar antes, não fica achando ruim não. Gálatas capítulo 4, versículo 21 em diante, Sara e Agar. Acharam? Diga amém. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Pois está escrito que Abrão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de dores de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, e não por Isaque. Mas como então, aqui nasceu segundo a carne, perseguia o que era nascido segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Senhor, abençoe-nos, em nome de Jesus, me dê destreza, habilidade para passar a palavra e que você tenha inteligência espiritual para perceber as coisas de uma maneira mais nítida e real. Uma coisa que nós vivemos todos, nós saímos do mundo, viemos para cá, e se você olhar para a sua experiência lá para trás, você vai entender e vai ver que toda a sua vida foi calcada em questões de tradições que você recebeu dos seus pais. Não é assim mesmo? Todos nós recebemos uma forte influência dos nossos pais. E lembrando que os nossos pais nos amaram e eles nos deram o melhor. Julgavam que aquilo que eles nos deram era melhor. Só que o que eles nos deram não foi aquilo que realmente precisava. E houve um dia na nossa vida que nós chegamos à conclusões que antes nós não tínhamos. E isso aconteceu por obra nítida, clara, por revelação do Espírito de Deus. Não tem nenhum jeito de alguém sair do estado que foi educado a vida toda se não tiver uma iluminação espiritual. A iluminação de Deus, do Espírito de Deus, ele vem e esclarece coisas que para nós eram muito complicadas. Tradições que nós recebemos. Essas tradições, você fala assim, mas não é bom essa tradição? Eu digo segundo a palavra de Deus, que as tradições elas caminham num caminho oposto daquilo que Deus tem. Porque a forma fica muito mais saliente e importante do que o conteúdo. E aí as pessoas fazem coisas pensando de que fazendo aquilo que aprenderam, aí eles fazendo aquilo, eles então estarão agradando a Deus. Isto são tradições. Diga amém. Está certo? Está certo que nós todos, só para nós nos uniformizarmos, está certo que todos nós viemos de uma tradição ensinada pelos nossos pais e que nós não tínhamos experimentado até então o sabor, o prazer, o odor do perfume de Cristo. E o dia que nós tivemos, pela pregação da palavra, que a pregação, e é somente pela pregação da palavra, quando ouvimos a palavra de Deus, a nossa vida, em dado momento num dado momento da nossa vida, ela sofreu uma transformação. E aí, nós que andávamos de um jeito, que éramos de um jeito, nós fomos transformados e nos tornamos novas criaturas. Nossa, era para dar um amém glorioso. Oh, louco, aleluia! Somos novas criaturas. Nós não somos reformados e nem melhorados. Nós não fomos como um carro que foi reformado. Nós não fomos. Nós somos novas pessoas. Entenda, a palavra diz assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Isso é muito importante, eu repito muitas vezes. Renato, presta atenção. Eu, na minha vida, no meu passado, eu era
Quando eu conheci o Senhor, eu sou uma nova criatura. De maneira que o novo não tem nada a ver com o velho. Ele não pode ser responsabilizado pelas coisas do velho, uma vez que ele é novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que é o pior de nós aqui. Aliás, o povinho horroroso que nós somos, né? Caramba, o povinho feio que nós somos. O pior nosso. Quando ele se encontra com o Senhor e o Espírito de Deus ilumina o seu interior, ele se torna uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Ele pode ter sido o pior. Pior. Quando ele está em Cristo, o velho já se acabou. E aí é o novo só. Claro que se ele tivesse algum problema social, que devesse, por exemplo, se ele tivesse matado alguém, isso não absolve de que ele não esteja na cadeia. Ele vai para a cadeia, mas ele é um novo homem, está lá socialmente pagando pelo velho. Mas em Cristo, lembrando sempre isso, que nós servimos a Deus em espírito. Presta atenção, a nossa relação com Deus, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração é em espírito, a minha relação é em espírito, a minha filiação é pelo Espírito de Deus. Do contrário, não é regras, não são tradições que nos fazem a ter essa nova vida e sermos uma nova criatura. Diga amém. Lá em 1 Coríntios, ele diz assim que o espiritual, ele discerne bem tudo. Ele tem sensibilidade. Eu gosto muito dessa palavra, também já falei 300 vezes para vocês. Para mim, sensibilidade é alguma coisa muito séria e muito importante. O bruto, o empanado, ele não consegue perceber. E ele acha que todas as coisas são as mesmas, todas as coisas são iguais. Para ele, todas as coisas, eles não se discernem, elas são iguais. O espiritual, ele tem sensibilidade e ele começa a perceber o invisível. O invisível que o humano não percebe na sua vida. Ele consegue perceber aquilo que está por trás da letra. Eu tenho visto na minha vida muitas pessoas que falam muitas coisas, mas verdadeiramente não é um... Escute, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Eu tenho visto na minha vida, durante toda a minha vida, eu tenho visto pessoas que falam, mas que a sua fala não é um conto, que a sua fala não é um corpo. Aquele montoado de letras que ele fala não diz de uma experiência real que ele teve. E para mim, ele é uma verdadeira sopa de letrinha, se você me entende o que eu estou falando. Alguém entendeu isso? Lucas, você entendeu o que eu falei? Não sabe o que fala. Não sabe o que fala. E aí vira uma sopa de letrinhas, fala de coisas que não sabe. Pode fazer discurso e tudo mais, mas não sabe o conteúdo daquilo que está falando. E aí eu jogo tudo debaixo das tradições que nós recebemos dos nossos pais. Presta atenção. Não sei para você, mas para mim teve um certo grau de dificuldade eu renunciar a essas tradições. As tradições que eu recebi, minha mãe extremamente católica, eu era caçula, ela deu toda a atenção para mim, com relação às coisas que meu pai morreu cedo, e aí a minha mãe deu toda a atenção para mim, porque no pensamento dela, o mais novo era o mais necessitado, que merecia mais atenção. Ela se esmerou. Mas aquilo que ela me ensinou, aquilo que eu aprendi, não satisfez, porque não trouxe uma experiência real na minha vida. Eu não tive, enquanto naquela velha dispensação, eu não tive paz, eu não tinha alegria real. Eu conhecia Deus de ouvir falar, como eu sei que Tiradentes passou por aqui, foi morto, uma verdade histórica, mas não uma realidade, não uma transformação interior. Pela ação do Espírito de Deus, eu percebi o invisível e as coisas mudaram, e as tradições, eles se acabaram. Que legal, graças a Deus. Pela misericórdia de Deus, um dia eu vi aquilo que é espiritual. Esse texto que nós acabamos de ler, só para você entender quem era Sara e quem era Agar. Me ajudem aqui. Por favor, eruditos, exegetas daqui, me ajudem aqui. Quem era Sara e Agar?
Tudo comigo hoje, viu, palhaço? Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão e disse que a partir de Abraão, Abraão teria uma grande família. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E essa promessa que Deus fez foi a Abraão necessariamente em Sara. Então a promessa era de Abraão e Sara. Deus fez, você e Sara vão ter filhos. Uma descendência enorme. Pronto, só que Sara já foi ficando cada vez mais velha, cada vez mais enrugada. Abraão cada vez mais amortecido, a palavra de Deus diz. E eles acharam então que Deus estava demorando na sua promessa. Então, ao invés de crer naquilo que Deus tinha dito, a Sara teve uma ideia equina. Ela chegou e falou: Abraão, eu tenho uma escrava, chama Agar. O filho que ela tiver vai ser meu, porque ela é minha escrava. Então é o seguinte, faz um filho em Agar. E tá tudo certo. E Abraão achou interessante essa ideia. Muito mais jovem, aqui, interessante. E aí o amortecido não era morto. E aí, e aí ele foi e fez um filho, se deitou com Agar e teve um filho que foi Ismael. Só que isso não era a promessa de Deus. A promessa de Deus era um filho com Sara. E isso mostra a nossa dificuldade, muitas vezes, de esperar a promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não coloque a sua mão suja nisso. E o filho nasceu Ismael, que não era o filho da promessa, era o filho da carne. Não era o filho do trabalho de Deus. Era o filho do trabalho do homem. Foi o homem que fez, não tem nada a ver com Deus. Não foi um milagre que Deus faria em Sara. Foi um adultério que eles resolveram em comum acordo ter. Então o texto que o pastor Eros está expondo hoje vai usar esse pano de fundo. Tem os filhos da promessa. Se nós cremos, nós somos filhos como Abraão, filhos descendentes de Abraão, filhos da promessa. Se nós não cremos, nós ainda somos escravos como Agar e como o seu filho Ismael. Amém? Claro? O esforço. Vai sentar. Amém, é isso mesmo. Pessoal, presta atenção. Tradição. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda e perceba isso que eu quero passar para vocês. Presta atenção. O filho da promessa era por Sara. Presta atenção. Acontece que o filho da promessa não é... Vê se você entra no enunciado aqui. Só é Ismael filho da carne? A pergunta é: só é Ismael o filho da carne? O exegetas, manifeste, põe para fora aí, caramba. Eu estou perguntando o seguinte, veja bem, olha a situação. Nós vimos o texto aqui, que diz que tem dois filhos, o filho da escrava e o filho da promessa. E aí, então, o povo judeu, por tradição, ele fala assim, Isaac é o filho da promessa. Agora, eu pergunto para você o seguinte, ele não é filho da carne também? Por que é filho da carne? Hã? Sexo. Eles tiveram, sabe que para gerar uma criança tem que ter sexo? Alguém sabia disso? Vontade da carne. Quem falou vontade da carne? Você falou, bonitinho você. Presta atenção. Os dois são filhos da carne. Quando ele diz esse texto, depois em casa, mas presta atenção, o Raoni, presta atenção nisso. Quando você lê lá em casa esse texto de Gálatas 4, de 21 a 31, você vai perceber que os dois são filhos da carne. E ele traz aqui, elucida isso e diz assim, o filho, o da escrava, é o do Monte Sinai, que é semelhante a Jerusalém aqui. Isso significa que tanto um como o outro são filhos da carne.
Ele falou assim, Jerusalém que é de cima. Esta intuição, quando eu falo, presta atenção, João Batista, estas coisas faltou um ajuste aí na fé judaica. Porque tanto um como o outro são filhos da carne. E a promessa real não é essa história do filho da carne. A promessa real é que pela fé, que era amortecido, como diz o Lucas, e que Sara também era amortecida, Deus possibilitou, executou o milagre na vida dos dois. O milagre, o filho da promessa não é Isaac, entenda que a promessa de Deus é a fé que Abraão teve. Lucas? Silêncio sepulcral. Ô, negão, você está entendendo o que eu estou falando? E você está concordando? Tem que concordar, porque senão o couro come. Isso significa que o povo judeu não descobriu, presta atenção, que o Israel é o Israel de Deus, que é aquele que vem por fé. E se não for por fé, não é filho espiritual. Isso significa que o povo judeu, ele é filho da carne como Ismael, que é o povo árabe. Aquele que crê, mas vamos à palavra, você não fica tonto aí. Presta atenção. Cadê o papelinho meu? Aqui. Abra aí. Voltando um pouquinho, Gálatas, aí mesmo, se a sua Bíblia estiver aberta, Gálatas 3, um capítulo antes, versículo 6 e 7 diz assim: assim como Abraão creu em Deus. O que foi que Abraão fez? Eu não ouvi. O que foi que aconteceu? Abraão creu em Deus. Está se falando de fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Diga amém. Para ser filho, e aí o povo judeu entendeu que ele era o filho da promessa por Isaac. Na verdade, segundo o texto que fala também lá em Romanos, aqueles que andam segundo a pisada que teve Abraão. De maneira que a única maneira, o único recurso para você ser herdeiro, de você ser filho, é por, não ouvir, fé. É o único jeito. Não há outro caminho. Não há. E o povo judeu, todos eles vão ser salvos? Não vão ser salvos. Porque só a maneira que alguém tem de se tornar filho e herdeiro de Deus é por fé. E você crê? Diga mais um amém legal. Um amém legal que eu disse. Amém legal. Não, tem que dizer amém legal. Amém legal. Amém legal. É por fé só. Então veja bem. Algumas coisas que nós devemos trazer à sua memória, que a herança é para filho. Marcos Roth, está ouvindo? Adriana, está ouvindo? A herança é para filho. O seu vizinho, preste atenção nisso, o seu vizinho pode ser melhor do que o seu filho, mas ele herda o que você tem? Mas ele é melhor que você, melhor que o seu filho. Porque para herdar, necessário é que seja filho. E todos nós hoje, por fé, nós somos herdeiros de Deus. Amém? E se somos herdeiros de Deus, o que vamos adquirir adiante, lá na frente? A herança de Deus. Abra para mim, Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus, mentira. Daniel 12. Daniel 12. Volta para trás um pouquinho. As dificuldades que nós temos como pregador, todos nós, é a questão da incredulidade. Quando uma pessoa nos ouve pregar, o que normalmente a pessoa pensa em primeiro lugar? Ô Renato, o que as pessoas, quando alguém prega a palavra, o que as pessoas pensam em primeiro momento? Ele balangou a cabeça, assim, que nem aquele cachorrinho, aquele bacezinho, assim. Primeira coisa, quando nós pregamos a palavra, é que as pessoas olham assim para nós e falam assim: qual o golpe? A palavra é será?
Será que é isso? Não é mesmo? Será? Será que é isso mesmo? Isso é um pavor para nós. Porque nós falamos de coisas reais, verdadeiras, que está na palavra de Deus, que não muda, que foi tentado destruir muitas e muitas vezes e não conseguiu. Essa palavra que nós pregamos e andamos em cima dela, essa palavra diz coisas muito sérias, muito importantes. E aí nós pegamos e a pessoa, quando ela não fala aí vem golpe, ele chega e bota uma interrogação assim e diz assim, será? Será que não é exagero do pregador? Ah, o cara é exagerado. Eu pregava muitas vezes para o meu irmão e ele dizia assim, olha, Eros, eu vou demorar, mas na hora que você estiver chegando no céu, dá uma olhada para trás e você vai ver que eu estou chegando atrás correndo. Ele nunca aceitou a fé, nunca ouviu a palavra. Nunca. Não quis. Não quer. Quando pregamos a palavra, que é real, que é verdadeira, as pessoas dão uma bruta de uma interrogação. Será? Será que o inferno é isso mesmo? Será que Deus vai botar aquela história do brasileiro? Deus é pai. Né? Não viu isso? Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é pai. Para filho não manda mesmo. Presta atenção. Mas se não é filho, se não é herdeiro, conforme estamos falando aqui, ele não participa da herança e ele está fora. E se está fora do céu, está então no inferno. Ah, não, será? Isso é exagero. E uma multidão que vai para o inferno. A palavra diz, muitos serão chamados, mas poucos que realmente vão ficar lá. Poucos é que vão permanecer. E essa é a agonia nossa. De fazer, acorda, eu chamo de burro, porque eu sou um cara educado. Uma vez eu chamo você de idiota. Cara, mas eu sou educado. Mas presta atenção, o pavor é de que existe a verdade, e essa verdade, ela já mostrou o que é que vai acontecer, e você prega e as pessoas dizem assim, não, exagero seu, bobão. Você está exagerando. Não é. Uma coisa fácil de você entender da seriedade do problema, presta atenção. O único meio definitivo que Deus tinha, e era o único, para salvar-nos foi a morte do seu filho, a morte do santo, o Cordeiro de Deus. Ele veio aqui, foi tripudiado, Daniel hoje falou a respeito da situação que ele estava lá na cruz, foi tripudiado por um povinho indecente, que somos todos nós, tudo igual. Eu fico olhando assim do ponto de vista de Deus e vendo um filho. Ai, meu Deus, por favor. Eu fico olhando, fico pensando do ponto de vista de Deus. Deus olhando para aquilo que o homem naturalmente, por conta da seiva do pecado, estava fazendo com o seu filho. E ele olhando aquilo, e diz que ele virou até as costas. Presta atenção. Se não fosse o caso do homem gravíssimo, ele não teria mandado o seu filho morrer por nós. Diga amém se você concorda. Não teria hipótese alguma. Só fez isso porque o amor de Deus, que é incompreensível, ele fez com que Jesus viesse morrer. Então, colocado desse jeito, você vai entendendo a gravidade do problema. A pessoa está com câncer de última geração. Está apodrecendo em vida e o que resta para ele é a morte. E aí o médico diz para ele, fala assim, olha que estupidez. O médico chega e diz para ele, olha, o veredito é esse, como é que fala? O diagnóstico é esse. E aí o doente chega e diz assim, vou ouvir uma segunda opinião. Não acredito no que você está falando. Você está exagerando, não é nada disso. Isso é uma loucura. É você contrariar um diagnóstico determinado e definido. Está dizendo assim que se você não mesmo andar nas pisadas da fé de Abraão, fé, ele já disse com todas as letras de todos os alfabetos, maiúsculos e minúsculos, ele vai dizer assim, o final é detestável. E a coisa era tão grave que eu dei a situação para você se resolver na vida, e você recusou.
e você não se interessou, e você não quis, e você largou para lá. Você acha que no dia que os segredos segredo, diz a palavra, que os segredos dos homens serão revelados. Meu Deus do céu. Imagine que alguém tivesse algum segredo aqui e que passou uma maquiagem de 2 centímetros na cara. Para quem está de fora, muito certo. Sepulcro caiado. Por fora, muito legal. Mas por dentro, complicado. Presta atenção nisso. Não dá, não pode que eu e você leve a sua vida no esconderijo. Leve a sua vida escondendo coisas. Justificando coisas. Não pode, não tem jeito de ser assim. A enfermidade tem que ser tratada. Não é por um esparadrapo em cima. Não é por um mercúrio, cromo. Ela tem que ser tratada. Do contrário, morre. Se vivermos e continuarmos vivendo em iniquidade, o fim está claro. Então, nesse sentido, está muito claro isto. De que, olha, preste bem atenção e fique registrado mais uma vez de toda a eternidade, que a minha voz ecoe na eternidade. Pai, eu avisei todos. Pai, em nome de Jesus, eu falei para todos que estão aqui. E repito mais uma vez. Digo para você, meu irmão, da seriedade que é o problema seu. Você não consegue resolver o seu problema se você não for justificado aqui. A sua separação é inevitável, é legal. Ele avisou, ele deu todos os meios para que essa coisa fosse resolvida. E você não quis, você achou que não, você empurrou com a barriga e disse, será? Será que é assim mesmo? Eu digo para você, não confie no que eu falo, mas confie no que a palavra de Deus diz. E ela diz, presta atenção, para aqueles que creram, pisadas da fé de Abraão, para aqueles que creram, há uma herança. Meu Deus, uma herança. Eu tenho também 1000 vezes repetido para vocês. Eu gosto muito também do texto de 1 Pedro, capítulo 1, quando ele diz assim, eu disse hoje, ainda que agora importe, sendo necessário que estejais contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro, que merece ser aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Presta atenção. Há uma herança, irmãozinho querido, há uma herança para você. Guardada nos céus para vós. Olha o que a palavra de 1 Pedro diz. Há uma herança para nós, uma herança para mim e uma herança para você. Diz assim, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Presta atenção nisso. Olha aqui. O Marcos Roth. Há uma herança para você guardada no céu. Que mediante a fé, porque você está guardado no poder de Deus, preste atenção. Ela é inquestionável. E ela não pode ser diferente, porque se fosse diferente, Deus era mentiroso. E Deus não mente. Quem mente é o diabo. A palavra é a verdade. Há uma herança para você. Valdemir, você deve ser tão apaixonado por aquele bruto daquele caminhão seu. Mas a promessa que você tem no céu é muito mais do que isso, Valdemir. Muito mais. Guarde isto. As coisas preciosas que talvez você tenha neste mundo, o que Deus tem para nós é muito mais precioso do que tudo aquilo que o mundo te oferece. Não é negócio, não é inteligente você se inclinar e permanecer no estado material, natural, visível e omitir-se, desprezar as coisas invisíveis. Daniel capítulo 12, eu gosto tanto desse texto, achou 12? Diz assim, nesse tempo, versículo 1, e depois nós vamos lá para o 13. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha para mim. A palavra mostra de angústias e de dificuldades que todo homem
enfrenta neste mundo. Mas aquele que está guardado, que tem o seu nome escrito no céu, a história com ele é totalmente diferente em nome de Jesus. Mal, nenhum dano ocorre àqueles que creem, àqueles que se voltam, àqueles que estão interessados nas coisas de Deus. No versículo 13, último, depois de tudo, depois leia em casa, Daniel 12. Ele diz assim, versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, escute aqui, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então no fim dos dias levantará para... Eu não ouvi. Levantarás para receber a tua herança. Digo para você, que entre uma herança deste mundo que se acaba, a herança de Deus é aquela que importa. Diga amém, rapaziada. É isso que interessa para a nossa vida. De tudo da nossa vida é sermos filhos reais, filhos de Deus, nascidos do Espírito, mediante a fé. Esta situação não é uma historinha que inventamos, mas é a história real daquele que crê. Diga amém, rapaziada. Herança. Se por um acaso você não receber a herança, você vai receber o quê? Preste atenção. Tem um texto em Filipenses, capítulo 3. Ouça. Ele diz assim, Paulo exortando os irmãos, as pessoas, do modo como eles viviam, ele diz assim, ele falou lá em Filipenses 3, meus irmãos, serem meus imitadores, e observai, olha só isto. Renato, olha isto. E observai aqueles que andam, dizendo Pedro, segundo o modelo, observando aqueles que andam segundo o modelo que tendes vistos em nós. Pois muitos há, dos quais outrora vos disse, e muitas vezes digo de novo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim, o seu fim é perdição, o seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha. Ele diz assim, que só pensam nas coisas terrenas, falando de herança, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Queridos, preste atenção. Isto é promessa, isto é herança. Isto é uma coisa que é destinada, é própria, é de direito para todos aqueles que creem. Por outro lado, aquele que não crê, o fim deles, presta atenção, e não querendo, mas já fazendo isso, amedrontar você. O fim daquele que não tem herança, escute bem, está muito claro isso. Ó. O fim daquele que não tem herança, aquele que não é herdeiro, o fim dele é no inferno. E aí você diz assim, o inferno não é ruim. O inferno é simples, o inferno não tem problema, afinal de contas vai ter um sindicato lá no inferno que vão fazer pique e vão impedir coisas lá no inferno. O inferno, presta atenção, diz a palavra onde há choro e ranger de dente. Você já viu alguém ranger o dente por dor? Alguém já viu? Alguém aqui já viu alguém chorar, ranger os dentes por dor? Eu já vi. Eu vi uma menina, ela rangia os dentes de pavor. Muitos anos atrás, lá em São Lourenço, quando eu pregava a palavra para uma menina, ela rangia os dentes de pavor. Menina. Queira Deus que ela esteja salva em nome de Jesus. Preste atenção. Você pode achar que o inferno é simples e é alguma coisa que você vai superar isso com facilidade. Não é verdade. Não é verdade. O inferno, segundo a palavra de Deus, é choro e ranger de dentes para todo sempre. Não é um estágio, não é purgatório, não é um tempo que você vai ficar lá e depois você vai ser assunto ao céu. Não é isto. Você, aquele que não é herdeiro, ele vai ficar para sempre no estado imexível.
não pode mais, irreversível, não pode mais mudar. Nesse sentido, meu irmão, preste atenção, terminando aqui a nossa conversa, eu vou dizer para você que o que importa para você é que você seja herdeiro de Deus. Você tenha o direito de estar com o Senhor e ter o seu nome escrito no livro da vida.